Na aula de hoje, nós vamos estudar um pouquinho sobre porcentagem. Como nós vimos anteriormente, estudamos números decimais, e eles estão muito presentes em operações monetárias. E quando a gente pensa em trabalhar com dinheiro, também é muito natural nós termos contatos com os números representados como porcentagem. Ou seja, é muito comum você verificar anúncios em que a loja fala que tem 50% de desconto em uma liquidação, por exemplo. Ou ainda verificar uma notícia em que houve um aumento de 15% no preço de algum produto específico também. Sendo assim, esse conteúdo, assim como os outros, não deixam de ser importantes de serem estudados. E hoje nós vamos estudar esse assunto e também essa questão dos acréscimos e dos descontos que é possível aparecer no nosso dia a dia. A porcentagem, ela é uma forma de representação dos números que utiliza esse símbolo, que é a barrinha com os dois pontinhos, que significa por cento. O próprio nome já diz tudo. Cento vem de 100 e por, ele está associado com divisão. Normalmente a gente fala, é dividido por tanto. Então, nesse caso, é sempre uma divisão, inclusive o símbolo lembra isso, né? Só que é uma divisão sempre por 100. Então, dizer que eu tenho uma porcentagem significa que eu tenho aquele valor dividido por 100. E, na verdade, isso é um tipo de representar uma fração de um determinado valor. Então, quando aparece lá na loja que tem um desconto de 20%, na verdade é só uma forma de escrever uma determinada fração. Então, 20% é 20 dividido por 100. Então, embaixo é sempre 100. Quando a gente tem uma fração, tem que lembrar que a gente pode fazer a operação de simplificação dessa fração. Carol, tem problema se eu não lembrar como simplificar e calcular com os números que eu já obtive aqui? Porque isso, na verdade, já é uma fração. 20 sobre 100 é uma representação de fração. Não tem problema. A única questão que eu tenho que chamar a atenção é que nesse caso a gente vai trabalhar com números muito altos. E isso pode não ser muito interessante, pode inclusive atrapalhar no momento de efetuar as operações, uma vez que trabalhar com números muito altos pode nos levar a errar algum tipo de operação. Ou então, por exemplo, quero fazer uma multiplicação. Pode ocorrer que você erre por trabalhar com números altos. Agora, se você não lembra como faz a simplificação, não tem problema nenhum. Você pode trabalhar assim, só tem que ter esse cuidado, ter muita atenção. A simplificação nada mais é do que dividir tanto o numerador, que é o número que está em cima, na parte de cima da barrinha da fração, e o denominador, que é o número de baixo da fração, pelo mesmo número. Nesse caso, nota que eu posso dividir tanto em cima por 20 quanto embaixo por 20. Essa ideia de que eu posso dividir por 20 só vai conseguir ter esse feeling quando você treinar bastante. Aí aos poucos você já vai praticamente decorar alguns tipos de simplificação. 20 dividido por 20 vai dar 1 e 100 dividido por 20 dá 5. Então veja bem, quando eu falo que eu quero 20% de um determinado produto, na verdade eu estou falando que eu quero um quinto desse produto. Então eu quero o valor total, eu divido em 5 partes e eu quero só uma fatia. Então, a porcentagem nada mais é que uma forma de escrever algum tipo de fração que eu quero relativo a alguma parte, né? Da mesma forma, quando eu falo 100%, é 100 dividido por 100. Então, 100%, a representação de fração. Simplificando, dá para dividir claramente por 100 em cima e embaixo, ou muitas vezes dizem que a gente simplifica o zero com o zero, né? Sempre um de cima com o de baixo, um de cima com o de baixo. 1 dividido por 1 dá 1. Dizer que eu tenho 100% de alguma coisa é a mesma coisa que eu dizer que eu tenho aquilo por inteiro. Então, se eu tenho 100% de um bolo, eu tenho um bolo inteiro. Se eu tenho 100% de R$200, eu tenho os R$200 inteiros, né? Da mesma forma, só mais um exemplo, é 1%, que é 1 dividido por 100. Lembrando que na aula passada nós vimos como dividir por números que são múltiplos de 100. Se quisermos, uma fração ela também tem uma representação decimal, né? E esse 1 dividido por 100 a gente pode andar com a vírgula para a esquerda, uma vez que nós estamos dividindo, né? E isso é a mesma coisa que 0,01. Perfeito. Agora, uma vez que eu sei que a porcentagem é uma fração de um valor, e que isso está muito presente quando eu penso em dinheiro, operações com dinheiro, compra, venda, então, quanto equivale 10% de um determinado valor, por exemplo? O mais importante, nesse caso, é lembrar que o 10% na verdade é uma fração, então precisa da representação como fração. 10% é 10 sobre 100. Simplificando, isso é a mesma coisa que 1 décimo.
Excelente. E como que eu descubro quanto que equivale esse 1/10 comparado ao valor que eu tenho? Nada mais é do que fazer uma operação de multiplicação. Então eu quero saber quanto que é 1/10, 10% de R$ 50 é a mesma coisa que 1/10 de 50. Agora, 1/10 de 50 é eu fazer uma operação de multiplicação. Então, é 1/10 vezes 50. Quando eu faço uma operação de multiplicação, nada mais é do que multiplicar tudo que está em cima, multiplicar tudo que está embaixo. Mas, Carol, embaixo dos 50 não tem número nenhum. Sim, não tem número nenhum. Mas lembra que quando a gente está dividindo, quando a gente divide ou multiplica por 1 é a mesma coisa de não fazer nada? Então 50, na verdade, é a mesma coisa que 50 dividido por 1. Então ali embaixo, ok, a gente não escreveu o número 1. Mas na verdade ele existe ali escondidinho. E caso você ache melhor, você pode escrever o número 1 embaixo dos 50. Se não, se você já tem em mente que ele existe, que ele está aí, que pode multiplicar normalmente, é só seguir com a operação normalmente sem escrever nenhum número embaixo. Excelente. Então, 1 vezes 50 é 50. Dividido, ou seja, a fração, 10 vezes 1, 10. E agora, eu posso dividir normalmente. Posso simplificar, 0 com 0, exatamente como a gente fez anteriormente. 5 dividido por 1 é a mesma coisa que 5. Então, recapitulando, quando eu quero descobrir qual que é uma porcentagem de um valor, é a mesma coisa que descobrir qual que é a fração desse valor. E a operação que eu faço é a fração vezes o valor. Aí, a fração, eu tenho que lembrar que está relacionada com uma divisão. Então, no final, eu vou fazer uma divisão. É ideal que você faça essa divisão de cabeça, por isso que nós aprendemos na aula passada como fazer as divisões e multiplicações utilizando múltiplos de 10, exatamente para facilitar no momento de agora, já que uma porcentagem é uma divisão por 100, que é um múltiplo de 10. Agora, na prática, como eu falei, os problemas que surgem são problemas de aumentos ou de descontos. E aí podem surgir dois tipos de pergunta. Então, imagina que a gente tem o seguinte cenário. Nós temos um produto que custa R$ 200. E saiu lá na notícia de jornal de que esse produto sofreu um aumento de 25%. Eu posso me perguntar duas coisas. A primeira é quanto que aumentou esse produto. E a segunda é qual que é o valor final desse produto. Bem, para descobrir quanto que aumentou, é exatamente a continha que nós acabamos de aprender. Eu preciso saber qual fração 25% representa do valor de 200. Então, 25%, ele é a mesma coisa que 25 sobre 100. Posso simplificar, dividir tanto em cima quanto embaixo por 25, e isso é a mesma coisa que 1/4. Então, na verdade, eu quero saber quanto que 1/4 equivale de R$ 200. Então, eu quero saber 1/4. Para saber quanto que equivale, eu multiplico. Então, por vezes 200 é a mesma coisa aqui. Fazendo a multiplicação, vou fazer direto, sem colocar o 1 embaixo, mas você pode seguir o mesmo passo a passo anterior. Isso é a mesma coisa que 200 dividido por 4. 200 dividido por 4. Se não conseguir de fazer de cabeça, não tem problema. Arma a continha do lado e efetua normalmente. Isso é a mesma coisa que 50. Então, houve um aumento nesse produto de R$ 50. Perfeito. Se aumentou R$ 50, qual que é o valor final desse produto? Bem, o valor final desse produto vai ser o valor que ele tinha, somado, ou seja, feito uma adição do valor que aumentou agora. Então, é o valor anterior mais o aumento. Agora, o valor anterior era 100% do valor do produto antes, né? E o aumento foi de 25%. Então, tem duas formas da gente olhar isso. Uma forma é olhando o valor exatamente como era. O valor anterior era de R$ 200 e aumentou, que é o que a gente calculou no item anterior, quanto que aumentou, que foi de R$ 50. Então, 200 mais 50, eu encontro que o valor final desse produto é de R$ 250. Carol, mas você colocou vírgula no final e não tinha vírgula antes. Não se preocupa. É só uma forma diferente de escrever o mesmo número. 200 mais 50 é igual a 250. E não muda se eu colocar vírgula 00, igual nós vimos na aula passada. Agora, uma outra forma de nós olharmos esse mesmo tipo de operação,
E aí você vai decidir o que é mais fácil para você. É olhar que o valor do meu produto é de R$ 200 e que o valor que eu vou ter agora é 100% mais 25%. Ou seja, isso é a mesma coisa que 200 vezes 100% é 100 sobre 100. 100 sobre 100 é 1, mais 25% é 25 sobre 100. Se eu dividir, isso é a mesma coisa que 0,25. Então, isso é a mesma coisa que eu fazer a seguinte multiplicação. 200 vezes 1,25. Somando 1 mais 0,25, eu tenho 1,25. Isso dá exatamente o mesmo resultado. Mas, Carol, qual que é a diferença de eu calcular assim com a porcentagem, esse parênteses que apareceu, e a anterior, em que eu somei os valores separados? Não tem diferença nenhuma, a gente encontra o resultado da mesma forma. Mas tem que ter atenção num sentido. A primeira forma, nós fazemos os cálculos separados. Então, tem o valor inteiro e eu calculo quanto aumentou. No final, tem que somar. Se você está numa prova, por exemplo, e está muito preocupada porque tem o tempo e está acabando, pode ser que você esqueça de adicionar as duas coisas. E aí, ter aquela resposta pegadinha que tem só o número cheio, por exemplo, pode te levar a errar. Então, tem pessoas que preferem calcular por inteiro, exatamente da segunda forma. Tem pessoas que preferem calcular da primeira forma. Só indico que tenha bastante atenção para não esquecer de efetuar a soma no final. Só o quanto aumentou e só o valor do produto não seria a resposta correta. O valor final é quando a gente junta os dois. Então, é o valor do produto mais o quanto aumentou. Isso dá o valor atual desse produto. Quando a gente pensa em descontos, a ideia é exatamente a mesma. Só que desconto, o valor diminui, né? Quando você olha aquele anúncio da loja, desconto de 50%, dá vontade de levar tudo. Por quê? Desconto diminui o valor. Isso se torna muito atrativo, né? Então, observe que eu tenho um produto de R$ 200 e eu estou afirmando que eu tenho um desconto de 5%. Primeira coisa, qual é o valor do desconto? Bem, como nós vimos, 5% ele é uma representação de fração, então 5% é a mesma coisa que 5 dividido por 100, né? Posso simplificar, isso é a mesma coisa que 1 dividido por 20, né? E isso facilita na hora de fazer as continhas. Qual que é o valor do desconto? É essa fração multiplicado pelo valor do meu produto, então eu tenho vezes 200. Calculando essa fração, multiplica de cima com de cima, de baixo com de baixo. Vamos calcular direto, então vai ser 200 dividido por 20, que é exatamente 10. Então, o valor do meu desconto é de R$ 10. Agora, desconto, eu estou diminuindo do valor. Então, eu faço uma continha de subtração, diferente do aumento, né? Então, qual é o valor final do meu produto? O valor final é o valor do produto menos, ou seja, subtração, o desconto. Nesse caso, o valor do meu produto era de R$ 200, eu estou subtraindo o desconto, que é de R$ 10, e o valor final do meu produto é de R$ 190. Agora, lembrando exatamente igual o caso anterior, o valor do produto é 100%, o valor do desconto é 5%. Quando a gente quer calcular tudo junto, né, no final, eu posso considerar o valor do meu produto, ou seja, 200 vezes 100%, que é o valor do meu produto, menos o desconto, que é 5%. O 100% é a mesma coisa que o número 1, né? E o 5% vai ser 0,05. Então, isso é a mesma coisa que 200, 1 menos 0,05. Espero que você já consiga fazer contas de cabeça de divisão por 100, né? E isso é a mesma coisa que 200 vezes 1 menos 0,05 é a mesma coisa que 0,95. E isso dá exatamente o valor final de 190. Como eu falei anteriormente, você pode escolher a forma que achar melhor. Se preferir calcular separado e, por final, calcular o valor atualizado, ou calcular com essa fórmula final, fica a seu critério. É só importante ter muita atenção e não esquecer de subtrair no final os valores. Senão, você pode errar na hora de marcar a alternativa. Muito obrigada!
obrigada por ter ficado até aqui. Se ainda ficou com dúvidas, deixe sua dúvida nos comentários. Se gostou, curte e compartilhe com os amigos. Porque conhecimento bom é conhecimento compartilhado.